A série de estudos que nós iniciamos, construindo famílias saudáveis. O nosso desejo é atingir os seguintes tópicos: principais perigos que rondam a família cristã, princípios bíblicos para uma família saudável, fatores indispensáveis ao pleno sucesso no relacionamento familiar e a família que tinha tudo para dar certo. Nós estamos entendendo, meus irmãos, que um dos grandes desafios que temos que enfrentar no contexto da sociedade chamada pós-moderna, sem dúvida, é a construção de uma família saudável. Se tornou um grande desafio para a igreja, nesta época, construir uma família saudável. Os irmãos sabem que nós falamos na semana próxima passada que a família, em primeiro lugar, ela é um projeto de Deus. É necessário que todos nós encaremos a família como um projeto de Deus. Amém, meus irmãos? Eu disse e vou repetir: a família é a obra-prima de Deus. A família é uma instituição divina. Na verdade, a família é a mais antiga instituição existente entre os seres humanos, a primeira e a mais antiga instituição, porque foi criada pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus quem uniu o primeiro casal, Adão e Eva, e através da união daquele casal, ele fez surgir a primeira e sagrada família. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, observem que para Deus a família é tão importante que ela foi criada antes da igreja, antes do Estado e antes da nação. Observe a importância para Deus que tem a família. A família foi criada antes da igreja, antes do Estado e antes da nação. Por isso ela é mais importante, porque Deus a criou primeiro. Amém, meus irmãos? Então o objetivo de Deus é que Deus não criou o homem para viver na solidão. E nós entendemos que se a família é um projeto de Deus, ela então nunca será uma instituição falida. Se a família é um projeto de Deus, ela nunca será uma instituição falida, porque a Bíblia diz que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Você pode dizer amém comigo, meus irmãos? Não adianta a nossa sociedade moderna, que não tem compromisso mais com a família, essa geração que está destruindo os valores da família, as leis do nosso país facilitando a mídia e as celebridades, incentivando o divórcio, incentivando as pessoas se unirem, mesmo que não seja através do casamento. Enfim, há muito trabalhar do inimigo contra a família na nossa geração. Mas uma coisa é certa, meus irmãos: apesar do número crescente de divórcios, do número crescente de adultério, e o diabo que anda pregando por aí, dizendo que a família está falida, que a família está acabada, é mentira. A família é um projeto de Deus, é uma instituição divina, e ela nunca será falida. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que a família não vai falir, não vai acabar e não vai ser destruída? Porque Deus é o Criador e o próprio mantenedor da família.
e logo a família está estabelecida, a família está constituída. Para que não fique dúvida na mente dos nossos ouvintes, é preciso dizer que a família que surgiu através do primeiro casamento, ela foi constituída por um homem e por uma mulher. A família original de Deus, ela é constituída por um homem e por uma mulher. Não é por dois homens, não por duas mulheres, nem por um homem com duas mulheres, nem por uma mulher com dois homens, não. A família de Deus, constituída por Deus, é um homem e uma mulher, macho e fêmea, e em seguida filhos para a glória de Deus. Quem pode dizer amém comigo? A Constituição, a justiça pode até homologar a união homoafetiva, pode até aprovar relacionamentos do mesmo sexo. As instituições de várias nações do mundo já estão aprovando oficialmente, juridicamente, a união de pessoas do mesmo sexo, e estão até constituindo casamentos através de pessoas do mesmo sexo. Mas eu quero dizer aos irmãos que isso não tem aprovação de Deus, não tem aprovação da palavra de Deus. Isto é pecado contra Deus, é rebelião do homem contra Deus. Quem crê nisso pode dizer comigo amém. Queridos, a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Bendito seja Deus. Falamos ainda que no projeto da família, como projeto de Deus, a família também é um ministério. Sim, a família é um ministério. Queridos, o ministério da família começa entre o marido e a esposa. Antes de ministrar para o mundo, Deus chama o casal para ministrar um para o outro. Quem pode dizer amém? Família é ministério. Deus te chamou para ministrar na tua esposa, Deus te chamou para ministrar na vida do teu esposo, Deus te chamou para ministrar na vida dos teus filhos. O primeiro e maior ministério na vida de um homem é ser sacerdote na sua família, é ser profeta na sua casa, é ser obreiro dentro do arraial de Deus, que é a família. Então a família é um ministério. A igreja pode dizer amém comigo? Aleluia. A família nasceu no coração de Deus. Foi o próprio Deus que tomou a iniciativa. Observe, meus irmãos, que não foi o Adão quem primeiro pensou em ter esposa ou ter filhos, mas foi a iniciativa de Deus. Deus observou a solidão de Adão, Deus entendeu a solidão de Adão, Deus solucionou a solidão de Adão. Então o casamento que iria surgir a Sagrada Família foi primeiramente uma atitude de Deus para solucionar o problema do homem. A família é uma solução na vida do homem. Quem concorda com isso, diga comigo amém. Por isso, quando um lar se destrói, o coração de Deus é ferido, porque a família é um projeto do coração de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, na segunda verdade, nós falamos, eu estou reprisando, que somente quem projetou a família é capaz de sustentá-lo. Eu estou falando do Salmo de número 127, quando a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
dirigir a família, é incapaz sozinho de solucionar os problemas da família. Nós necessitamos daquele que a projetou, daquele que a criou, daquele que a sustenta. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Oh, aleluia. Numa terceira verdade, nós falamos, eu estou repetindo, que o inimigo de Deus é também o inimigo da família. Sim, queridos, o diabo não tem família, e a meta dele é destruir a sua. O diabo não tem família, e a meta dele é destruir a nossa família. Não se esqueça que o adversário de Deus é também o adversário da família. No quarto plano das verdades, nós falamos que o desejo de Deus é que você veja a família como o maior tesouro da sua vida. Este é o desejo de Deus, que você veja a sua família como o maior tesouro que você tem. Depois de Jesus e da salvação, a família deve ser encarada, vista, compreendida como o maior tesouro que um homem pode ter na terra. Sim, eu estou falando da família, que é a base de tudo, que é o alicerce de todo homem, o alicerce de toda mulher. A família é o lugar onde começa a nossa história. Sim, queridos, é por isso que eu repito: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de uma família, porque ela é o nosso maior tesouro, o nosso maior patrimônio. Um homem nunca deve negligenciar sua família pelos negócios da vida. A família deve ser a nossa prioridade, deve ser o lugar da nossa chamada e do nosso ministério maior. A família deve ser o lugar também aonde temos um porto seguro, um lugar onde temos de nos refugiar para vencer as intempéries, para vencer as dificuldades da vida. Você pode dizer amém comigo? E no último plano das verdades eternas, nós falamos e estamos reprisando que defeitos ou dificuldades que apareçam no seio da família, devemos consultar o manual do proprietário. Sim, todas as vezes que surge algum problema em algum aparelho, no motor do carro, em alguma peça mecânica, em qualquer coisa, a gente só vai achar a solução depois de consultar o manual do usuário, o manual do proprietário, o fabricante, aquele que desenhou, que projetou as coisas, colocou no manual o que deve ser feito em casos de anomalias, em casos de distúrbios, em casos de problema. Se a tua família está enfrentando problemas, anomalias, distúrbios, dificuldades, nós temos o manual do fabricante, o manual do proprietário. A palavra de Deus tem a orientação para o esposo, a palavra de Deus tem a orientação para a esposa, a palavra de Deus tem a orientação para os filhos. A palavra de Deus é o manual da família. Quem pode dizer amém comigo? Quem alimenta a palavra, quem pratica a palavra, tem condições de ter uma família saudável. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Você pode dizer amém comigo, meus irmãos? Os irmãos que estão nos acompanhando sabem que o que fizemos agora foi uma rápida releitura de terça-feira passada, para que aqueles que não puderam estar aqui possam acompanhar a sequência desta mensagem. Depois de falarmos das verdades eternas bíblicas sobre a família, nós iniciamos a parte da série de estudos, lendo o livro de Cantares, no capítulo de número 2 e no versículo de número 15.
então a parte de estudos, e o versículo diz: apanhai-me as raposas e as rapozinhas, aquelas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Bendito seja o nome do Senhor. Através desse versículo nós entendemos que existem perigos rondando a nossa família. Existem males se aproximando ou já estão até instalados dentro da família. Queridos, se você estiver no local e souber que há um perigo iminente, a presença de um animal feroz, a presença de um assaltante, de um homem sanguinário, alguém que possa fazer mal a você e a família, você vai tomar iniciativas, você vai se armar, vai se preparar, vai chamar a polícia, vai fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar inertes, paralisados diante das ameaças que afrontam a estabilidade da família. Nós não podemos ficar quietos, balançando na rede, vendo o inimigo atacar as famílias, assolar os casamentos, sem que nós não façamos nada em direção a isso. Queridos, nós precisamos nos levantar, e a palavra de Deus é esta: apanhai-me as raposas e as rapozinhas, aquelas que fazem mal às vinhas, porque já as nossas vinhas estão em flor. Bendito seja Deus. Na parte de número 1, nós tratamos aqui sobre o primeiro perigo que rondam as famílias, que é o fraco evangelho vivido pelos pais. Nós entendemos que só existe possibilidade de uma cura na família, de uma restauração na família, se primeiro o governo da família for curado, se primeiro a liderança espiritual da família for tratada. Até porque nosso Deus, todas as vezes que vai lidar com o homem, Deus lida com o governo, Deus lida com a cabeça, Deus lida com a liderança. E dentro da família, a liderança, o governo são os pais. O pai e a mãe são os representantes do governo de Deus dentro da família. Como que nós queremos que a família seja restaurada se os pais estão fragilizados? Como nós queremos que a família seja avivada se os pais estão vivendo uma frieza espiritual tremenda? Como que queremos uma família cheia do poder de Deus, cheia de dínamo, cheia de energia, se os líderes da casa estão fracassados espirituais? Eu estou falando de pais que não oram, eu estou falando de pais que não leem a Bíblia, eu estou falando de pais que não são o modelo e nem a referência da sua casa. Muitos filhos estão se destruindo e estão se perdendo porque eles estão seguindo o modelo fracassado que receberam dentro de casa. Filhos que se casam e se tornam maridos agressores porque aprenderam com pais agressores dentro de casa. Jovens que se casam e se tornam esposas terríveis, adúlteras e outros pecados mais, porque aprenderam com o referencial que tinha dentro de casa. Não há nenhuma dúvida, o processo de tratamento da família tem que começar pelo governo da casa. Pais têm que voltar para o evangelho genuíno, pais têm que voltar para o altar da oração, pais têm que voltar para a santidade, pais têm que voltar para as lágrimas, para que Deus possa operar no seio da família. Quem pode dizer amém comigo? Sim, essa foi a parte de número 1.
terça-feira próxima passada. Hoje nós vamos entrar na segunda parte: perigos que rondam a nossa família. Primeiro é o tratamento do governo. Liderança tem que ser curada para depois curar os outros. Pais e mães têm que ser libertos para depois ajudar a libertar os outros. Pais e mães têm que conhecer a Deus para depois ajudar os filhos a conhecerem a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Segundo perigo que rondam as nossas famílias é a falta da disciplina nos lares. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Espírito de Deus me conduziu até esse entendimento. Um dos grandes perigos que estão rondando as nossas famílias é a falta de disciplina, a falta de correção dentro das famílias. Queridos, os pais já não estão querendo mais aplicar a correção dos filhos. É por isso que os filhos vão para a faculdade, vão para as empresas, vão para o comércio, vão para a vida e se tornam pessoas completamente desregradas, completamente falidas de limites. Sabe por que essa geração não tem limite? Bebe até morrer, usa droga até se acabar, se prostitui até destruir o corpo. É porque não foram gerados com limites e com disciplina. Um grande problema dos lares, e eu estou falando especialmente dos lares cristãos, é que os pais ficam: coitadinho do meu filho, coitadinho da minha filha, coitadinho do meu neto, tadinho do meu bisneto, coitadinho da minha esposa, tadinho do meu marido. E nós ficamos numa leveza tremenda no tratamento e misturamos amor com responsabilidade, misturamos amor com disciplina. Na verdade, quem ama tem que corrigir. É uma das facetas do amor, é a correção. Nós não queremos dizer não para o filho, nós não queremos impor limite. Hoje o menino de 3 anos está batendo na cara dos pais. Hoje filho não pede bênção para pai mais, não pede bênção para mãe mais. O menino da birra, pula,